pudesse aludir a uma contemporaneidade aos fatos narrados na acusação. Consequentemente, não há outra saída a não ser rejeitar a pretensão acusatória igualmente quanto a esse particular. E, finalmente, passa aos eventos que culminaram nos fatos de 8 de janeiro. No afã, mas no seu papel, do Ministério Público, nós compreendemos, já fui membro do Ministério Público, depois fiz concurso para a magistratura, mas já fui membro do Ministério Público. É dever de ofício. Finalmente, eu passo aos eventos que culminaram nos fatos de 8 de janeiro de 2023. No afã de construir uma narrativa que vinculasse o réu Jair Bolsonaro de alguma forma a atos de vandalismo, de janeiro de 2023, a peça acusatória se baseia em condutas de Mário Fernandes relativas a manifestações de novembro e dezembro de 2022. Assim, alega que fotografias extraídas do celular de Mário Fernandes indicariam que ele esteve pessoalmente no acampamento montado em Brasília, ele, Mário Fernandes, com manifestantes 2/11, 5/11, 13/11 e 18/11. Também aduz que em 7/11 de 2022, em uma troca com Jorge Obé Oliveira Lisboa, discutiu-se a criação de panfletos e faixas para convocar manifestações com slogans como liberdade sim, censura não, não à ditadura do judiciário. Menciona diálogos de 29/11 de 2022, 8/12 de 22 e 5/12 de 22 entre Mário Fernandes e Lucas Rotile Durlo, caminhoneiro, pelo WhatsApp, nos quais este caminhoneiro pedia orientações e auxílio. Também afirmou que em 30/12 de 2022, Mário Fernandes se associou a outros líderes para acompanhar as manifestações em Brasília. Ele foi até a esplanada do Ministério, segundo o Ministério Público, onde, novamente, em conjunto com José Luiz Sávio Costa Filho, atuou diretamente na promoção de ações antidemocráticas. Como se percebe, esses elementos jamais podem sustentar a ilação de que Jair Bolsonaro teria algum tipo de ligação com os vândalos que depredaram as sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. Não há provas de que esses vândalos estariam entre os manifestantes acampados em Brasília nos meses anteriores, nem evidência de que Lucas Durlo tenha participado dos eventos, direto ou indiretamente. Mais ainda, não há prova de que Jair Bolsonaro conhecia essas pessoas ou lhes dera ordens. Na verdade, vieram 40 ônibus para Brasília. Não eram os aquartelados. O Ministério Público não sustenta nem poderia que todas as manifestações de novembro e dezembro de 2022 seriam criminosas, aí porque não tem relevância para os autos as conversas entre Mário Fernandes e as pessoas que participaram de alguns atos pacíficos. Mais precisamente, o parquê sugeriu ilicitude em 2 momentos, ambas sem demonstrar qualquer participação de Jair Bolsonaro. Afirmou, primeiramente, que Mário Fernandes, em 7/11 de 2022, discutiu com Jorge Obé Oliveira Lisboa a criação de faixas, com os dizeres liberdade sim, censura não, não à ditadura do judiciário. Por mais que se entenda, serem equivocados esses dizeres o são, a pretensão do parquê de criminalizar o discurso apenas dá razão à queixa dos interlocutores no que diz respeito às restrições indevidas à liberdade de expressão. Vale notar que a confecção das faixas foi apenas debatida, sem que tenha provas sequer de que foram realmente criadas. E, em segundo lugar, a acusação alegou que Mário Fernandes foi acompanhar as manifestações em Brasília no dia 30/11 de 2022 e atua diretamente na promoção de ações antidemocráticas. Contudo, não apontou quais seriam essas ações antidemocráticas. Vale repisar que a excludente da ilicitude do artigo 359-T abrange a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, 359-T, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Por conseguinte, não configuram crimes. As manifestações, faixas,
aglomerações, acampamentos de dezembro de 2022. Dessa forma, ao contrário do que sustenta a acusação, o réu Jair Bolsonaro não tinha dever algum de desmobilizar essas manifestações. Pelo contrário, caso tivesse feito utilizando o aparato do poder público, estaria violando o direito fundamental previsto no artigo 5º do inciso 16º da Constituição. Sem prejuízo, a própria Procuradoria-Geral da República admite que Jair Bolsonaro fez um vídeo pedindo a desmobilização de manifestantes que envolvessem bloqueios de rodovias, mas reduziu a importância dessa conduta, afirmando que visava apaziguar o setor econômico do país. Foram essas alegações, no meu modo de ver, infundadas, que, por meio delas, o Ministério Público não logrou apontar absolutamente nenhuma prova que Jair Bolsonaro tivesse algum vínculo com os sujeitos que invadiram o prédio público na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. A rigor, não apresentou provas de vínculos do ex-presidente com os participantes das manifestações de novembro e de dezembro, sem contar essa de 8 de janeiro. Não há provas, portanto, da alegação da acusação de que o réu teria liderança sobre o movimento golpista ou um controle exercido sobre os manifestantes. Segundo a própria peça ministerial, o réu Mauro Cid declarou: não, o presidente nunca deu nenhuma orientação para mim com relação aos manifestantes. Eu não tinha contato com nenhum manifestante, nunca tive, nem com liderança, nem com ninguém nos acampamentos em frente aos quartéis. Cid igualmente disse que Jair Bolsonaro nunca mobilizou os manifestantes. Também não há nenhuma prova que Jair Bolsonaro teria vínculo com perfis nas redes sociais que convocaram seguidores para o que chamavam de Festa da Selma, com os dizeres: liberdade não se ganha, se toma. É uma foto de manifestações ocorridas, uma página, senhor presidente, ocorrida em 17 de junho de 2013, quando a rampa e a cúpula do Congresso Nacional foram tomadas por milhares de pessoas. Reitero sobre este ponto os argumentos já expendidos anteriormente, no sentido de que o ex-presidente já não ocupava mais o cargo de presidente da República em 8 de janeiro de 2023, motivo pelo qual não possuía posição específica de garante. Para evitar repetições, apenas ressalto novamente que os pressupostos indispensáveis à caracterização do crime omissivo impróprio não foram demonstrados. Todos esses elementos conduzem à inescapável conclusão de que não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Resta, então, a imputação do delito de organização criminosa, com relação ao qual já esclareci nas premissas teóricas que a existência de um suposto plano criminoso, suposto, não basta para sua caracterização, vale dizer, para a caracterização da organização criminosa. É ônus do Ministério Público demonstrar que os membros da alegada organização estruturada, permanente e estável devem colaborar com unidade de desígnios para a prática de uma série indeterminada de delitos. Nada disso restou demonstrado nos autos, conforme exaustivamente exposto. Por isso que julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. E aí, senhor presidente, respondendo à sua indagação, eu tenho ainda, acredito que num tempo razoável, depois dos 10 minutos, sem correr, eu vou abordar
Augusto Helena Ribeiro Pereira, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Anderson Torres e Alexandre Ramagem eu considero prejudicado porque eu voto pela suspensão da ação penal. Mauro Cid, Vossa Excelência já votou? Já votei. Já. Não, já votei. Absolvendo ou condenando? Porque... Condenando. 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 Um crime, 2, 3. Um crime. Um crime. Tá. Obrigado. Então, é condenando Mauro Cid e absolvendo os outros. Só para eu entender. Não, ainda não acabou. Ah, tá. Obrigado. Ministro Fux, então vamos suspender por 10 minutos e aí voltamos para a continuidade do voto. Então fica suspensa a sessão por 10 minutos.